Olá, meus caros estudantes, todos animados para a nossa próxima aula? Sou Vanderlan, acredito que todos vocês já me conhecem. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, vamos relembrar um pouco o que falamos nas aulas anteriores, sobre os diferentes conceitos de agroecologia, a sua importância e também das diferenças da agricultura convencional e principalmente seus efeitos, suas causas e as consequências ao meio ambiente. Será se vocês já conseguem responder a essa pergunta? O que é agroecologia? Então vamos lá. Na década de 80, em um momento de debate entre os discursos sobre a agricultura brasileira, o conceito de agroecologia surgiu e representava um projeto alternativo, como um conjunto de técnicas e conceitos que une o conhecimento tecnológico e o saber popular sobre o ecossistema. Era considerado um modelo de agricultura socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente sustentável, diferente da agricultura convencional, que sempre buscou insumos e venenos para ampliar a produção e o lucro. Para se ter uma ideia, apenas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil já existem cerca de 2 milhões de unidades de produção que não utilizam venenos, ou seja, realizam uma produção ecológica. A produção agroecológica tem como objetivo preservar a vida com alimentos saudáveis, sem agrotóxicos e livres de transgênicos. As relações do agricultor com a natureza são fundamentais neste processo. Veja o que diz o engenheiro agrônomo Vladimir Moreira, do MST, lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele coloca o seguinte: a agroecologia é um apanhado de técnicas, de parâmetros, de conhecimento local, de conhecimento do agricultor sobre o ecossistema em que ele vive, da interação do meio ambiente com a natureza e o ser humano. É uma teia que a gente chama teia de Gaia. Gaia significa em grego terra. Então a agroecologia é formada por uma grande teia, onde o ser humano interage com os animais, com os vegetais e com a própria família. Pois bem, a agroecologia é constituída de diversos fatores que vão muito além da agricultura convencional, pois essa é bem sabido por todos que é uma agricultura de exclusão. Para os agricultores familiares, o conceito de agroecologia se dá na prática, no seu cotidiano. Eles não ficam dependentes de nenhum fator externo ao seu lote de produção. Não precisam comprar adubo nem veneno. Os agricultores familiares afirmam que a ideia é de você ser não simplesmente um produtor para viabilizar só economicamente, mas sim defender a vida, a biodiversidade dentro da propriedade, do assentamento e também ter um alimento mais saudável para você, para a sua família e para o resto do pessoal. Pois o conceito de segurança alimentar também está muito relacionado à agroecologia. Saber o que se come e comer sem desconfiar de algum produto utilizado nos alimentos nos dá muito mais segurança. Garantir a segurança alimentar para toda a sociedade depende da luta do povo brasileiro. Não depende de ninguém especificamente. Primeiro, depende de um entendimento de que a prioridade deveria ser para garantir que toda a população tivesse condições de ter emprego, de ganhar o seu próprio dinheiro, de ter terra para plantar, que o modelo agrícola fosse adequado e garantisse o apoio à agricultura diversificada, de que produzisse alimentos limpos e de qualidade. Você vê então que não é uma coisa que depende de uma ou outra pessoa, mas de uma organização social mais adequada. Veja o depoimento do seu Décio, que é agricultor familiar. Ele diz o seguinte: trabalhar a agroecologia
é ver as vantagens acontecerem na saúde das famílias, na saúde dos animais. Aquilo que você come em casa, você sabe que é muito mais saudável. Então as vantagens vêm aos poucos. De início não percebemos tanto, mas com o passar do tempo vai percebendo sim que as diferenças começam a surgir. Uma água mais limpa é um exemplo disso. Então tem um monte de fatores que você começa a perceber aos poucos, na melhoria da vida e até econômica também. Tudo isso fica claro com a explicação do engenheiro agrônomo Valdemar Costa, da Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia. Segundo ele, a agroecologia deve ser vista como um instrumento da transformação social e também como uma quebra de paradigmas, porque é a ciência da coevolução em interações positivas, de cooperação, de complementariedade e até de interdependência. Não é uma descoberta nova, porque no passado o agricultor dependia da natureza, não tinha insumo interno, não existia agrotóxico, nem semente híbrida ou adubo químico, nem máquinas, nem ferramentas, praticamente nada disso. E ele praticava já a agricultura. A disputa entre os discursos sobre a produção agroecológica, a convencional e a que utiliza transgênicos, ainda está muito presente nos dias de hoje e está longe de chegar ao fim. Resta à população brasileira refletir sobre o melhor modelo para produzir alimento suficiente para cerca de 180 milhões de pessoas, levando em conta os aspectos econômicos, sociais, ambientais e de saúde. A transição de um modelo de agricultura convencional para o modelo de agricultura sustentável deve ser entendida como um processo gradual e multilinear de mudança, que ocorre através do tempo, nas formas de manejo dos agroecossistemas, que na agricultura tem como meta a passagem de um modelo agroquímico de produção a estilos de agriculturas que incorporem princípios e tecnologias de base ecológica. Nessa visão, torna-se imprescindível a revisão de conceitos por parte de todos os envolvidos nesse processo. Para o sucesso dessa transição, devem ser consideradas as seguintes dimensões. A dimensão educativa envolve diretamente o aspecto humano da transição. A dimensão biológica compreende a interação e o equilíbrio biológico do solo, assegurando a saúde e o equilíbrio da biodiversidade. Já a dimensão normativa é o que norteia todos os passos desse processo. Citamos exemplos de algumas premissas para se trabalhar o enfoque agroecológico. Atender requisitos sociais, preservando e qualificando as relações entre os sujeitos e visando melhores condições de vida e de bem-estar dos envolvidos. Considerar os aspectos culturais, resgatando e respeitando saberes, conhecimentos e valores dos diferentes grupos sociais. Isso favorece o desenvolvimento local. Cuidar do meio ambiente, preservando os recursos naturais, garantindo a manutenção e a ampliação da biodiversidade, melhorando o equilíbrio de energia dentro dos agroecossistemas. Apoiar o fortalecimento através de ações associativas e coletivas, promovendo a participação efetiva e estimulando os atores envolvidos. Contribuir para a obtenção de resultados econômicos, observando o ponto de equilíbrio entre a produção e a preservação de base dos recursos naturais. Atender a requisitos éticos, compromisso com uma sociedade mais justa, com relações igualitárias e para todos. E o mais importante de tudo isso, a sustentabilidade necessita da solidariedade entre as gerações atuais para com as futuras gerações. Combinado? Até a nossa próxima aula, onde iremos aprofundar mais nossos estudos nos caminhos da agroecologia com a participação da agricultura familiar.
Um ótimo estudo para vocês e obrigado!